Olá, pessoal. Durante todo esse curso, a gente utilizou referenciais iniciais para discutir os sistemas que a gente estava interessado. Isso não foi à toa, né? Porque justamente a gente viu lá no comecinho que as leis de Newton só são válidas em referenciais iniciais. Nessa aula e nas próximas, a gente vai investigar o que acontece se a gente quiser descrever o movimento do ponto de vista de um referencial não inicial. A gente vai ver que isso é possível, mas a gente vai ter que fazer algumas modificações na segunda lei de Newton. Tá? Então, o referencial, né, tem diferentes possibilidades para o movimento de um referencial não inicial. O mais interessante, o mais importante, é um referencial que roda, né, que tem uma rotação, e a gente vai, né, discutir exatamente esse caso nessa aula e nas próximas. Tá? Esse referencial ele é muito importante porque é justamente o referencial onde a Terra está em repouso. Né? Então, tipicamente, se a gente estiver analisando um fenômeno na superfície da Terra, e o nosso referencial, né, a gente está em repouso com relação à superfície da Terra, então a gente está girando junto com a Terra, a gente está usando um referencial que, na verdade, está em rotação. Então, as leis de Newton não deveriam ser diretamente válidas. No entanto, a gente sabe que uma boa aproximação elas são aplicáveis. Então, a gente vai entender exatamente como é que são, quais deveriam ser as modificações. A gente vai ver que as modificações não são tão grandes, mas produzem vários efeitos importantes. Tá? Então, o que a gente vai, só para a gente, né, introduzir o formalismo de uma maneira um pouco mais simples, vamos considerar dois referenciais, um é inicial e o outro não, certo? Então, eu tenho o meu referencial aqui, que eu vou chamar de um referencial S, vou chamar aqui de referencial S. Ele está em repouso, certo? E aí eu vou ter um referencial S', que é esse que tem esses eixos vermelhos, que está rodando em torno do eixo Z do referencial S. Tá? Esse fato de rodar em torno do eixo Z, depois a gente generaliza para um eixo qualquer. Tá? E aí, só para a gente analisar um pouco a situação, a gente vai assumir o seguinte: esse vetor V é um vetor qualquer, depois a gente vai considerar o vetor posição, mas em princípio é um vetor qualquer, ele está girando junto com o sistema de coordenadas. Certo? Então, se a gente quisesse ter né, um caso bem simples aqui, imagina a nossa posição na superfície da Terra. A gente está em repouso, eu estou parado aqui. O meu vetor posição, né, seria esse daqui. Né? Então, a Terra está aqui, né? Então eu estou na superfície da Terra. E eu estou girando junto com a Terra. Né? Então eu estou andando junto com a Terra. Tá? Então, no referencial S', eu estou parado. Esse vetor não muda com o tempo. E o que a gente vai querer investigar é o que acontece no referencial S. Né? Obviamente o vetor vai girar, mas a gente vai querer calcular isso explicitamente. Tá? Então, vamos lá. A gente está assumindo então que o vetor S, desculpa, o vetor V, ele é constante no referencial S', então eu posso escrever ele como uma componente x na direção do eixo x', mais uma componente y na direção do eixo y', mais uma componente z na direção do eixo z'. E eu vou colocar linhas aqui nessas componentes para a gente lembrar que são as componentes medidas no referencial S'. Então, se eu estou lá no referencial S', eu meço essas componentes e elas são constantes. Certo? Então, essas componentes aqui são todas constantes, elas não mudam com o tempo. São as componentes medidas no referencial S', que está rodando junto com o vetor. Tá? No referencial S, o que eu vou ter? Eu vou ter o vetor também. Ele também, obviamente, vai ser decomposto, né, em três componentes. Só que a grande diferença agora é que essas componentes vão estar mudando com o tempo. Tá? Porque esse vetor está rodando para o referencial S. Tá certo? A primeira coisa que a gente nota, que é justamente a escolha que a gente fez da rotação, é que o eixo Z ele coincide tanto no referencial S quanto S', né? Então, se eu escrevo aqui Z chapéu e Z' chapéu, tanto faz. Os dois apontam na mesma direção e não mudam com o tempo, certo? Então, a componente Z vai ser igual à componente Z'. O que a gente tem que
que a gente quer investigar agora é qual é a relação entre essas componentes medidas em S' e essas componentes aqui medidas em S. Né? E a gente tem todas as ferramentas para fazer isso. Né? O que a gente faz? Bom, a gente sabe como é que os eixos x' e y' estão mudando com o tempo, e a gente reescreve esses eixos, então, em função dos eixos que estão fixos no referencial S. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho o seguinte. Então, a gente tem as seguintes relações, né? Imagina que eu tirei uma foto em uma certa instante do tempo, certo? E aí o meu eixo, esses são os eixos, né, do meu referencial S', ele está rotacionado de um ângulo φ com relação ao referencial S. Obviamente, esse ângulo φ está mudando com o tempo. Essa rotação nem precisa ser uniforme, ou seja, a rotação pode às vezes ser mais rápida, às vezes mais devagar, não tem problema. O resultado que a gente vai obter independe disso. Tá? Então, se eu decompor esse vetor x' em função dos vetores do referencial S, eu vou ter cosseno de φ x chapéu mais seno de φ y chapéu. E para o y', eu vou ter cosseno de φ y chapéu menos seno de φ x chapéu. E aí, lembrando que esse φ aqui ele está mudando com o tempo. Tá? Então, o que eu obtenho aqui? Tá? Eu vou escrever o meu vetor. Eu sei que essas componentes aqui são constantes, elas não vão depender do tempo. Então, eu vou escrever esses versores aqui em função dos versores x chapéu e y chapéu. Tá? Então, eu vou ter Vx' vezes x' chapéu. Então, aqui eu vou ter um termo que vai ser Vx' cosseno φ x chapéu. Esse segundo termo aqui, né, eu não escrevi tudo ainda, vão ter outros termos, obviamente, né, mas eu já quero agrupar o resultado. Então, esse segundo termo aqui, Vy', y' chapéu, também vai ter uma componente em x. Então, eu já vou juntar elas. Então, aqui eu vou ter menos Vy' seno φ. Tudo isso vai estar na direção x chapéu. Tá? E aí eu vou ter na direção y chapéu, de novo, eu vou ter uma contribuição que vem desse termo aqui, né, que é Vx vezes seno φ. Vx', né? Vezes seno φ. E outra contribuição, na verdade, tá aqui para cima, né? O vetor que eu estou reescrevendo. Né? Então, a outra contribuição vai ser do Vy', y' chapéu, né? Que vai ser Vy' cosseno φ. E as componentes z vão ser idênticas, né? A componente z não muda com o tempo, nos dois referenciais. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente conseguiu escrever o meu vetor no referencial S, né, em termos dos versores x, y e z. Como os versores x' e y' estão mudando com o tempo, quando eu reescrevi eles em função de x chapéu e y chapéu, o meu vetor agora depende do tempo. Né? Isso daqui é a minha componente que eu mediria no referencial S, a componente x, e essa aqui seria a componente y que eu mediria no referencial S. E as duas dependem do tempo, porque esse φ está mudando com o tempo. Tá? Então, o que a gente tem, no final das contas? A gente tem que, se eu quiser relacionar as duas componentes, então a gente tem que a componente x medida no referencial inercial, eu vou chamar de um Vx, ela vai depender do tempo, ela vai ser Vx' cosseno de φ, que depende do tempo, menos Vy' seno de φ, que depende do tempo. Então, eu achei uma relação entre as componentes medidas no referencial S' e as componentes medidas no referencial S.
Para que a gente está fazendo tudo isso? Porque no final das contas, a gente vai querer relacionar essas grandezas, porque eu sei que a lei de Newton, as leis de Newton são válidas no referencial S, e a gente vai querer relacionar grandezas no referencial S com grandezas no referencial S', tá? Para poder traduzir a lei de Newton para o referencial S', né? A segunda lei de Newton para o referencial S'. Tá? É por isso que a gente está fazendo, só estou justificando porque a gente está fazendo todas essas contas aqui. Então, para o VY, eu vou ter um VY' cosseno de φt mais um Vx' seno de φt. Né? Quem já viu rotações em álgebra linear, por exemplo, reconhece que isso aqui nada mais é do que uma rotação entre o sistema de coordenadas e outro. A única diferença é que o ângulo aqui está dependendo do tempo. Tá? Então, isso aqui pode ser escrito de uma maneira matricial também, em termos de matriz de rotação. Então, o que acontece se eu quiser agora investigar? Então, agora eu sei relacionar as componentes nos dois referenciais. Só que o que acontece se eu quiser investigar como que esse vetor muda com o tempo? Né? Então, no referencial inicial, se eu calcular essa derivada, a gente vai começar por esse referencial porque é mais fácil, eu sei que os versores não dependem do tempo, certo? Então, isso aqui vai ser a derivada de Vx com relação a t, da componente x, x chapéu, mais a derivada de Vy com relação a t, y chapéu, e a componente z não muda. Então, eu tenho só esses dois termos. Né? Se eu fizesse a derivada do vetor escrito em termos dos versores do referencial S', esses versores estão mudando com o tempo, então eu teria que incluir essa mudança temporal deles também. Mas aqui eu estou decompondo o meu vetor no referencial inicial, então é simples de calcular essa derivada. Tá? E agora a gente tem uma expressão para essas componentes. E a gente sabe que isso aqui, pela nossa hipótese inicial, é constante. Né? As componentes linhas são constantes do vetor. Então, se eu fizer isso daqui, né, eu escrever essas derivadas, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos Vx' seno φ mais Vy' cosseno φ, φ ponto. Né? Tudo que está dependendo do tempo aqui é esse ângulo φ, que, de novo, não precisa ser uma variação uniforme, né? Pode ser uma dependência qualquer do tempo. Então, eu vou ter um φ ponto aqui, que para eu, de fato, calcular, eu vou ter que especificar como que esse referencial está rodando. Então, tudo isso aqui na direção x chapéu. Na direção y chapéu, eu vou ter menos Vy' seno φ mais Vx' cosseno φ, φ ponto y chapéu. E aí, se eu comparar agora o que eu obtive aqui com as componentes medidas no referencial S, eu vejo que isso daqui, acabei de ver que tem um sinal menos aqui faltando. Né? Então, esse termo aqui é justamente a componente Vy. Então, isso aqui é justamente o que eu vou medir para a componente y do meu vetor no referencial S. Então, eu posso escrever isso daqui como menos Vy x chapéu. Essa componente aqui é justamente a componente x, tá? Então, mais Vx y chapéu, tudo isso vezes φ ponto. Tá? Então, no referencial S, né, se eu estou calculando como esse vetor está mudando com o tempo, ele depende do φ ponto, e eu tenho essa expressão para variação do meu vetor. Só que eu posso escrever isso de uma maneira um pouco mais instrutiva. Né? Isso aqui a gente vê não é o vetor V original, porque eu tenho componente y vezes x chapéu, e aqui componente x vezes y chapéu. Mas eu posso escrever em termos do vetor original se eu fizer o seguinte truque.
se eu calcular o produto vetorial de φ.z chapéu com o meu vetor V. Na verdade, tem um pequeno erro aqui, que aqui deveria ser mais. Tá? Então, na verdade, aqui eu vou ter, em vez de um mais, eu vou ter um menos. Eu tenho esse menos em evidência aqui. Então, aí, de fato, fica consistente o produto vetorial. Né? O produto vetorial de z chapéu com x dá y, vai dar esse termo aqui, né? Menos com menos vai dar mais, vai dar esse termo aqui. E de z chapéu com y dá menos x, que dá esse termo aqui. Tá? Então, eu posso finalmente chegar nesse resultado, que é o resultado que a gente queria usar para ilustrar esse caso, que o vetor, a mudança do vetor no referencial inicial é dada por essa expressão, né? Onde eu defini uma velocidade angular, que é justamente φ ponto, é justamente a velocidade com que φ está mudando com o tempo. De novo, essa velocidade angular pode mudar com o tempo, e ela aponta na direção do eixo de rotação. Tá? Então, a gente viu, né, a gente demonstrou num exemplo particular, a gente vai generalizar logo mais, a gente mostrou nesse exemplo particular que a variação desse vetor é o produto vetorial de ômega com V. Né? Por que é um exemplo particular? Porque não é um vetor qualquer, é um vetor que estava em repouso, ou ele estava girando junto com o referencial S'. Né? Agora a gente vai... Isso é só para a gente ver que não tem nenhuma magia aqui, né? A gente só está, de fato, reescrevendo grandezas em um referencial com relação ao do outro. Né? E agora o que a gente vai querer fazer é generalizar isso para um vetor qualquer, certo? Eu não vou demonstrar absolutamente todos os passos, mas a ideia vai ser bem parecida. Então, de maneira geral, né, se eu tenho um vetor, a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez agora, eu posso decompor ele num referencial inicial, então eu estou assumindo que esses versores aqui, só para não ter que escrever x, y, z toda vez, né, esses EI são os versores x, y, z, e os com linha são os versores x', y', z'. As componentes VI são as componentes Vx, Vy, Vz, e as V' são as componentes no referencial S', que está rodando. Né? Então, o referencial sem linha é o inicial, o com linha é o que está rodando. Só que agora esse vetor pode ser um vetor qualquer. Tá? Ele não precisa mais estar em repouso no referencial S', ele pode estar mudando. Tá? Então, se eu calcular a derivada temporal desse vetor, eu vou ter, né, usando a decomposição no referencial inicial, isso aqui vai ser dvi, dt, ei. E se eu fizer a mesma coisa no referencial não inicial, eu vou ter dois termos, como eu já tinha adiantado para vocês. Eu vou ter um que pode ser que as próprias componentes nesse referencial estão mudando com o tempo. E eu vou ter um outro termo que vem da mudança dos eixos. Porque os eixos estão mudando com o tempo. Então, a variação total do meu vetor, de fato, tem essas duas componentes. Pode ser que ele esteja mudando no meu referencial, S', mas o referencial S' também está rodando. Então, a variação temporal dele tem que incluir, né, a rotação desses versores. Mas, isso aqui é o que eu não vou demonstrar para vocês, mas vocês podem verificar nas referências essa identidade. Então, a gente pode mostrar que para rotações, se eu estiver falando de rotações, tá? Esses versores E', eles mudam com o tempo de acordo com essa expressão aqui. Tá? Onde esse ômega, de novo, é uma velocidade angular, é o vetor velocidade angular. O módulo é a velocidade de rotação e a direção é o eixo de rotação. De novo, a gente pode estar falando de rotações gerais aqui. Esse eixo nem precisa estar fixo no tempo, ele pode estar mudando com o tempo. Não tem problema nenhum. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é jogar esse resultado aqui. E aí, esse termo
V' d'T, eu vou poder escrever como somatório em I de V' ômega produto vetorial E'. E o ômega é uma constante aqui nessa somatória. Então, eu posso tirar para fora da somatória, isso vira ômega somatória de E', V'. E isso daqui nada mais é do que o meu vetor. Então, o que eu chego no final das contas? O resultado geral agora é o seguinte. A derivada temporal do meu vetor ela vai ser igual à derivada temporal no referencial S, ou seja, essa minha notação aqui me diz o seguinte, é a variação das componentes nesse referencial. Certo? Como os eixos estão estáticos, de fato, a variação do vetor é a variação das componentes no referencial S. Isso aqui vai ser igual à variação das componentes no referencial S', que a gente vai escrever com essa notação aqui. Então, isso aqui é a variação das componentes vezes os versores. É exatamente esse termo aqui. E aí eu vou ter um termo extra que vem do fato dos meus versores estarem rodando. Então, esse é o resultado geral para qualquer vetor que possa estar mudando em qualquer um dos dois referenciais. Qual que é a ideia desse resultado? Certo? Se eu estou no referencial S, eu vou lá medir a componente do vetor e eu vou ver como essa componente está mudando com o tempo. Tá? Então, o que eu vou medir é essa variação aqui. É justamente a variação das componentes para cada um dos eixos. Se eu estou no referencial S', o que eu vou medir? Eu vou lá, vou medir a componente do vetor, as componentes do vetor na direção de cada um dos meus eixos. Então, eu vou estar medindo esse VI' aqui. Então, o que eu vou medir é justamente essa velocidade. Se a gente quiser pensar, não é essa velocidade, mas essa variação temporal. É esse termo aqui que eu meço. Imagina como é que a gente faz uma medida. A gente vai lá, mede o vetor em 2 instantes de tempo. Se for instantes de tempos próximos, a gente pode fazer um ΔV sobre ΔT. Eu vou ter o quanto que mudou. Só que eu nunca meço o vetor diretamente, eu meço as componentes desse vetor em cada um dos eixos. Então, eu estou medindo justamente essa variação aqui. Então, tipicamente, quando a gente fala no referencial S', o vetor está mudando de tal forma, a gente está se referindo a essa variação aqui. É o que a gente mediria se a gente estivesse no referencial S'. Certo? Então, só para a gente entender na prática como é que isso funciona, tá? Vamos considerar um exemplo bem simples. Tá? Vamos considerar um exemplo em que eu tenho uma partícula livre. Tá? Então, no referencial inicial, a gente sabe que ela vai se mover em linha reta. E aqui, só para simplificar, eu vou assumir que ela se move na direção do eixo x. Então, eu estou lá no meu referencial S, que é o referencial inicial, e eu estou vendo uma partícula se mover ao longo do eixo x, com velocidade constante. É uma partícula livre. Se eu for para o referencial S', que vai estar girando agora com relação ao referencial S, eu não vou mais ver uma partícula andando em linha reta. Eu vou ver uma partícula fazendo um movimento que a gente já vai discutir qual é. Tá? Justamente porque eu tenho essa rotação. Como é que a gente verifica o que o referencial S' mediria? Bom, eu faço aquelas decomposições. Certo? Então, se eu quiser analisar como é que o referencial S' vai enxergar a posição da partícula, eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever o meu versor x-chapéu em termos dos versores x' e y'. Então, isso aqui vai ser cosseno de φ x' menos seno de φ y'. Então, aqui é simples, né? Se eu quiser transformar de um sistema de coordenada para o outro, é só eu expressar esse versor aqui em função desses aqui. Então, o meu vetor
posição escrito em termos dos versores do sistema S' vai ser x0 mais v0t, cosseno de φ x' menos seno de φ y'. O que isso significa? Significa que se eu estiver no referencial S', eu vou medir as seguintes componentes. A componente x da posição dessa partícula no referencial S' vai ser x0 mais v0t cosseno φ. E a componente y vai ser x0 mais v0t seno φ com sinal de menos aqui na frente. Então é isso que eu mediria em cada um. Essas seriam as componentes que eu mediria no referencial S'. Se eu fosse observador lá e fosse medir a posição dessa partícula, eu mediria esses valores em função do tempo. Né? E aí, só para deixar o problema ainda mais concreto, a gente vai assumir que esse φ, a rotação é uniforme. Então, esse ângulo aumenta linearmente com o tempo. Então, a minha velocidade angular é constante. Tá? Então, em vez de cosseno φ aqui, eu posso escrever já ômega-t. Então, está aqui. Né? Se eu quiser discutir a posição da partícula no referencial S', eu faço essa transformação e achei. E se eu quiser saber qual é a velocidade que eu mediria nesse referencial S'? Bom, o que eu faria? Bom, eu tenho as posições em função do tempo, eu vou derivar elas em função do tempo. É essa velocidade que eu mediria no referencial S'. É a variação dessas coordenadas x' e y'. Então, vamos fazer esse exercício. Então, se eu quiser saber a minha velocidade, eu vou ter que tirar a derivada dessas grandezas, né? dx', dt. E agora eu vou ter dois termos, um que vem de fato do movimento da partícula no referencial inicial, que é esse V0, e um que vem agora da rotação do meu referencial. Se eu estou no referencial S', eu posso nem saber que eu estou rodando. Eu estou medindo essa posição, vou calcular a velocidade, é isso que eu vou obter. Tá? Então, se eu fizer essa conta, eu vou chegar aqui, isso vai ser V0 cosseno de ômega-t, menos ômega x0 mais v0t, seno de ômega-t. Essa é a velocidade na direção x. E a velocidade na direção y vai ser menos v0 seno de ômega-t, menos ômega x0 mais vt cosseno de ômega-t. Então, tudo que eu fiz foi derivar essas duas expressões aqui. Então, se eu quisesse determinar qual é o vetor velocidade medido no referencial S', que é justamente o que a gente chamou da variação do meu vetor no referencial S', né? O que é a variação? É a variação das componentes dele. Isso aqui vai ser esse primeiro termo aqui, na V0, V0 cosseno de ômega-t, menos ômega x0 mais V0t seno de ômega-t. Tudo isso na direção x' chapéu. Menos V0 seno de ômega-t mais ômega x0 mais V0t cosseno de ômega-t na direção y' chapéu. Então, essa é a velocidade que eu mediria no referencial S'. A gente vê que é algo super complicado. É um movimento que é super simples no referencial inicial, no referencial que está rodando, fica super complicado. Tá? Mas em algumas situações, a gente precisa realmente considerar esse referencial inicial, porque é onde a gente vai fazer as medidas.
Só que esse resultado, o que a gente fez para obter ele? Né? A gente simplesmente transformou de um sistema de coordenadas para o outro e calculou as derivadas. Mas a gente poderia fazer a mesma coisa utilizando aquele resultado que a gente obteve. Tá? Então, a gente pode... A gente lembra que a variação do vetor em S é igual à variação do vetor no referencial S', que é justamente o que a gente calculou aqui em cima, mais ômega vetor R. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, se eu quiser determinar a variação do meu vetor no referencial S', vai ser dr dt, né, no referencial S, menos ômega vetor R. E agora a gente vai fazer essas contas só para mostrar que a gente vai obter o mesmo resultado que a gente obteve aqui em cima. Tá? Então, a gente não está fazendo nada em especial, a gente está... É simplesmente um caminho mais rápido para chegar no mesmo resultado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, bom, primeiro que o dr dt no referencial S, que é o inicial, é simplesmente V0 x chapéu. Tá? Então, o meu dr dt no referencial S' vai ser igual a V0 x chapéu, menos esse vetor ômega, que é um ômega na direção z chapéu, vezes o meu vetor, que é x0 mais v0t, x chapéu. Então, isso aqui vai ser v0 x chapéu menos ômega x0 mais v0t, y chapéu. Então, eu já obtive essa velocidade, só que ela está bem diferente dessa daqui de cima. Né? Ela está bem diferente porque eu escrevi ela em termos dos versores do meu referencial inercial. Só que eu quero expressar tudo em função de coisas no meu referencial não inercial, no referencial S'. Certo? Então, o último passo que eu tenho que fazer é reescrever isso daqui em termos dos versores x' e y'. E aí eu tenho aquelas relações, né? Eu tenho... Né, a gente acabou de ver que o x, na verdade, é cosseno de φ x' menos seno de φ y'. O y chapéu vai ser cosseno de φ y' mais seno de φ x'. E aí, se eu jogar isso daqui aqui em cima, eu vou obter as seguintes expressões. Tá? Então, eu vou ter que o meu dr dt na direção S'. Então, se eu olhar só para os componentes em x', eu vou ter duas contribuições. Eu vou ter V0 cosseno φ, que eu já vou escrever como cosseno de ômega t. E esse termo aqui, multiplicado por seno φ, também vai contribuir na direção x'. Então, menos ômega x0 mais V0t, seno de ômega t, tudo isso na direção x'. E aí, só para deixar as coisas mais explícitas aqui, eu vou escrever isso como... Vou colocar o V0 em evidência. Então, eu posso escrever isso como V0 cosseno de ômega t menos ômega t seno de ômega t. E aí eu tenho um termo que vem do x0, menos ômega
x0 seno de ômega t na direção x'. Se eu fizer exatamente a mesma coisa para a componente y', eu vou ter menos v0 seno de ômega t mais... Ups, aqui eu acabei de ver que tem um errinho. Parênteses deveria ser aqui fora. Mais ômega t cosseno de ômega t menos ômega x0 cosseno de ômega t. Tudo isso na direção y'. Então, só para recapitular aqui, o que a gente fez, né? A gente pegou e usou essa expressão geral aqui em cima para relacionar as variações dos vetores em dois sistemas de coordenadas diferentes, né? Um rodando em relação ao outro. E aí a gente quer achar esse daqui, então a gente passa isso para o lado de cá. Isso aqui é simples, porque no referencial inicial a velocidade é constante, então isso é simplesmente v0 na direção x. Isso aqui a gente calculou, esse produto vetorial, deu isso daqui, deu algo na direção y, chapéu. Só que agora eu quero reexpressar isso em função dos versores no referencial S'. Foi isso que a gente fez, a gente obteve essa expressão aqui, que é idêntica com o que a gente tinha obtido antes, fazendo um caminho mais direto, que era transformar as componentes e tirar a derivada delas. Tá? Então, tudo isso era só para ilustrar que essa expressão aqui, o que ela está fazendo, de fato, é relacionar a variação dessas duas componentes, né, dessas componentes nos dois referenciais diferentes. Né? Então, se eu quiser traduzir de um referencial para o outro, eu posso usar essa expressão aqui. Tá? Lembrando que essa notação aqui entre parênteses é a variação das componentes medidas naquele referencial. Então, é realmente o que a gente mediria. Tá? E aí, só para ilustrar o movimento, né, tá aqui um videozinho que mostra o que acontece em cada referencial. Então, se eu estiver olhando no referencial inicial, a minha partícula vai estar andando com uma velocidade constante, e no referencial que está rodando. Né? Então, no referencial que está rodando, a minha partícula vai estar fazendo uma espiral, e no referencial inicial ela está andando com essa velocidade constante. Tá? Então, a gente vê que o movimento é super complicado no referencial não inicial, né? No referencial que está rodando, mas ainda assim a gente consegue descrever ele. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver de fato, como é que a gente modifica a segunda lei de Newton para ela ser válida em um referencial não inercial que está rodando. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.